como que as ideias dentro da nossa mente, como que elas funcionariam. Então eu vou trazer para vocês um experimento mental que foi proposto por um professor filósofo chamado John Searle. E esse é o experimento da sala chinesa. Como que eles chegaram nesse debate, tá? Vocês devem conhecer, quem já viu aquele filme O Jogo da Imitação, lá apresenta o cientista que criou a computação, que é o Alan Turing. O Alan Turing, ele desenvolveu uma ideia para a gente perceber um desenvolvimento das máquinas, que é o teste de Turing. E o teste de Turing se propõe a mostrar que uma máquina pode chegar no mesmo nível de inteligência de um ser humano. Então ele se propunha a fazer da seguinte forma: se você entra em contato com uma máquina e você não consegue distinguir se aquilo ali é uma máquina ou é um ser humano, essa máquina atingiu o teste de Turing. Ela pode ser considerada aí como um nível muito alto de inteligência. Mas você pode ter o teste de Turing, que ele pode ser uma máquina completa, assim, um Android perfeito na sua frente, que até hoje a gente não tem, mas pode ter outros níveis, que é, por exemplo, com relação à conversa, à digitação. Então, nisso, algumas máquinas já atingiram esse teste de Turing, elas já conseguem atingir esse ponto em que você conversa com uma máquina e você não consegue identificar se você está conversando com um ser humano, né, teclando, ou se aquilo ali é uma máquina. Então, existe muito esse debate dentro da ciência, da parte de desenvolvimento de inteligência artificial. E o John Searle, ele começou a mostrar que nunca, em nenhum momento, as máquinas vão conseguir chegar ao nível de compreensão ou conseguir reproduzir o que a mente humana faz. Ele fez experimento, ele ganhou o Nobel com esse Mind, Brain and Programs, passando essa ideia da sala chinesa. Então, qual que é a ideia da sala chinesa? O que ele quis mostrar é que se alguém tivesse dentro de uma sala, tá, com vários caracteres em chinês, e uma pessoa de fora escrevesse perguntas para essa máquina aqui, tá? Ele sabe pesquisar ali, de fato, e sabe buscar a resposta. Então, ele tem uma programação para achar as perguntas que a pessoa está ali atrás fazendo. Só que ele foi programado para aquilo, entendeu? A pessoa de fora vai dizer assim: pô, cara, eu tô conversando realmente com um ser humano, eu tô conversando com alguém que entende tudo que eu pergunto. E de fato, a máquina vai responder tudo o que ele está perguntando. Só que o que o John Searle coloca é que a máquina, na verdade, ela não está compreendendo as coisas. Ela está simplesmente respondendo um input e um output. Ela foi programada para assim, ó, se entrar esses determinados caracteres, você faz essa pesquisa e você retorna aquilo ali. Se vier esses outros caracteres, você faz essa pesquisa e você retorna aquilo ali. E isso, você entende a sintaxe da comunicação, a sintaxe, o que as palavras de fato representam, mas você não chega no ponto de entender a semântica. Então, a semântica, que é a compreensão, é o sentido que você vai dar para essas coisas, isso só pode ser alcançado a partir da mente humana. Explicando a questão da sintaxe e da semântica. A máquina, ela vai ter a sintaxe, ela vai ter essa capacidade da resposta, mas ela não vai ter a capacidade da semântica, que é a compreensão. Ela não vai dar um sentido para aquilo, ela não vai relacionar aquilo com mais nada, ela simplesmente vai responder aquilo que ela foi, simplesmente recebeu as informações para fazer. Então, o John Searle, ele começou a dizer que existe uma inteligência artificial forte e fraca. A forte, que seria uma cópia do que de fato é o ser humano, nunca vai ser atingida. A fraca, que ele chama, que é essa capacidade de você reprogramar, isso pode chegar a um nível até de superar o ser humano em determinadas capacidades. Mas aquilo que o ser humano expressa, aquilo que ele consegue, ele tem ali como uma impressão ou como uma compreensão, isso nunca vai conseguir ser replicado. Porque para ser replicado isso, primeiro que a gente teria que saber
o reflexo de todas as impressões que a gente tem. Então, quando você nasceu e olhou para sua mãe, qual foi a impressão que isso deu em você? O que isso foi ocasionando com os diferentes fatores da sua vida e tudo isso vai compondo a sua semântica. Então, para você, quando as pessoas falam gato, aquilo significa algo que jamais uma máquina vai conseguir replicar. Gato é gato para você de uma forma que não é mais para ninguém. E você conseguiu uma semântica, uma compreensão disso que envolve desde o seu nascimento até todas as impressões que você teve na sua vida que dão aquela sensação. Então ele começou a separar e dizer que os robôs vão ser basicamente robôs e que eles nunca vão chegar nesse ponto de compreensão. Eles basicamente vão responder aquilo que um humano ou uma própria máquina programá-los para fazer, mas nunca vai ter algo que vai, digamos assim, surgir espontaneamente ou que vai de fato ali acontecer sem já ter sido programados. O que a gente expressa é muito circunstancial, é a coisa que acontece ali naquele momento, por aquela circunstância, você acaba tendo essas expressões, enquanto a máquina, você já tem uma questão prevista do que como ela vai responder a uma determinada sensação. Então, o John Searle ganhou um prêmio Nobel por defender essa ideia. E é uma ideia que é bastante discutida no sentido de quando a gente debate se a inteligência artificial vai conseguir chegar num ponto de igualar o cérebro humano e agir tal como. Então ele acredita que não, mas existem outros pesquisadores aí que acreditam que sim, que isso vai ser possível as inteligências artificiais igualarem.